Muito bem, uma grande alegria tê-los conosco nesta noite, a fim de iniciarmos este curso, a Teologia do Corpo de São João Paulo II. Gostaria de agradecer imensamente ao Mosteiro de São Bento pela oportunidade de estarmos iniciando mais este curso em parceria com o Mosteiro. Gostaria também de agradecer ao César, que está aqui nos bastidores e tem organizado tudo para nós. Muito obrigado por sempre estarem aí conosco durante todos esses semestres que estamos tendo nossos cursos constantemente, né? Muito bem, eu gostaria de primeiramente então me apresentar. Meu nome é Everton, sou professor de filosofia, formado pela Faculdade de São Bento do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Recentemente também me formei em pedagogia. Atualmente trabalho com ensino de filosofia para o Fundamental 1, na rede municipal de Itupeva, então dou aula de filosofia para crianças do 1º ao 5º ano, e também sou professor do Mosteiro de São Bento, aqui em Vinhedo, onde a cada semestre nós sempre temos oferecido 2 cursos nesta área de filosofia e teologia. Dentre a história da filosofia e da teologia, os meus estudos se concentram mais na patrística e na escolástica, né? Na patrística, eu estudo de modo particular Santo Agostinho de Hipona, que é um autor do século V, e na escolástica estudo de modo particular 2 autores, Santo Tomás de Aquino, um autor do século XIII, e São João da Cruz, um teólogo de teologia cética e mística, da área da cética e mística, carmelita, do século XVI. Os meus estudos se concentram mais nessa área, né? Sou casado, minha esposa se chama Nayara. Nós vamos fazer em dezembro 6 anos de casados. Temos 3 filhos. O meu mais velho se chama Matias, tem 4 anos. O do meio, o André, tem 2 anos. E recentemente a Isabel, que está para fazer 9 meses, né? Moramos em Jundiaí, frequentamos o Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. E uma grande alegria poder estar conosco. Muitos de vocês já me conhecem de outros cursos, mas também nós temos, graças a Deus, alunos novos que sejam muito bem-vindos para esses estudos que faremos neste curso, neste mini curso de São João Paulo II, né? Muito bem, vamos então agora fazer uma pequena introdução ao nosso curso que hoje estamos iniciando. Eu gostaria de pegar com vocês o plano de ensino que preparamos para nossos estudos. Esse texto foi enviado a vocês pelo grupo do WhatsApp dias atrás, mas também se encontra no nosso Drive, no Drive do Mosteiro de São Bento, no qual temos uma pasta para este curso e todos os alunos podem ter acesso. Quem ainda não tem o link, depois nós podemos fornecer. E todos os arquivos que lá estão podem ser baixados, podemos fazer o download, enfim, e acompanhar durante as aulas. Na pasta deste curso nós temos o plano de ensino, um texto que nós usaremos também daqui a pouco sobre os 6 ciclos de catequeses de São João Paulo II, bem como o texto contendo todas as catequeses, as 129 catequeses de São João Paulo II. Todos esses arquivos estão na pasta deste curso, né? Gostaria também de lembrar que os alunos que nos acompanham ao vivo, se tiverem alguma pergunta, poderão enviar pelo chat do nosso canal do YouTube, e nós responderemos todas as perguntas, as dúvidas no final da nossa aula, tá bem? Aqueles que de repente não podem assistir a aula ao vivo e estão assistindo às gravações, me coloco também à disposição para responder possíveis perguntas, quer pelo WhatsApp, quer pelo e-mail, que depois nós também poderemos fornecer, né? Pois bem, em nosso plano de ensino, eu gostaria de ler e comentar brevemente a ementa, que está na página 1, e que diz o seguinte, né? Este curso pretende estudar algumas das catequeses de São João Paulo II sobre o amor humano, ou seja, aquilo que ficou conhecido como Teologia do Corpo. Vamos ler e analisar textos catequéticos dos 6 ciclos de reflexões que começaram no dia 5 de setembro de 1979 e terminaram no dia 28 de novembro de 1984, né? Então, este curso pretende estudar algumas catequeses das 129 escritas e proferidas pelo Santo Padre, Papa João Paulo II, dentre essa data.
Então, o primeiro ciclo de catequeses sobre o amor humano começaram no dia 5 de setembro de 1979. Nós temos então, ao longo dos anos, a divisão de 6 ciclos de catequeses que terminaram no dia 28 de novembro de 1984. Seria impossível, diante do tempo que temos, ler cada uma das 129 catequeses e comentar. Então nós iremos selecionar, nós iremos escolher algumas catequeses destes 6 ciclos, a fim de que possamos ler e analisar durante as nossas aulas, né? É isso que pretendemos fazer, ler e analisar com vocês, parágrafo a parágrafo, trecho a trecho, dos escritos de São João Paulo II. Portanto, estas catequeses, proferidas sempre às quartas-feiras, dentre estes anos, 1979 a 1984, estas catequeses foram escritas para justamente levar o povo cristão, o povo católico, a se aprofundar neste tema tão importante, o amor humano, com foco principal para o relacionamento entre o homem e a mulher dentro do sacramento do matrimônio e a família. Estas catequeses ficaram conhecidas como sendo a teologia do corpo, né? E estes textos, já relativamente antigos, foram redescobertos recentemente e hoje nós temos diversos círculos de estudos a respeito destas catequeses, né? Termina a ementa dizendo: nossos estudos, portanto, estarão concentrados na natureza, dignidade, identidade do homem e da mulher e seu relacionamento, sobretudo no matrimônio. Então nós iremos, acompanhando o texto de João Paulo II, estudar a natureza humana. A natureza humana, que é uma substância composta. Então o ser humano, homem e mulher, todos nós, somos aquilo que a tradição teológica tomista, sobretudo, ensina a ser uma substância composta de corpo e alma. Então todos nós, seres humanos, temos um corpo constituído de carne e ossos, né? E uma alma puramente espiritual, criada à imagem e semelhança de Deus, né? E alma e corpo unidos compõem, portanto, a natureza humana. O homem como um todo foi querido e amado por Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Portanto, quando João Paulo II usa essa expressão teologia do corpo, isso significa que na natureza humana nós podemos encontrar um lugar teológico. Isso significa que no corpo e na alma unidos, na natureza humana, nós podemos encontrar a imagem e semelhança de Deus. Teologia do corpo é também uma expressão usada para designar o amor humano, o amor entre o homem e a mulher, sobretudo no sacramento do matrimônio, né? Que é vivenciado através do corpo. Então, nesse sentido, o corpo humano é território do sagrado, né? O corpo humano é também sacramentum, no seu sentido mais amplo, ou seja, expressão de quem nós somos. Só conseguimos nos relacionar uns com os outros com a mediação do corpo, né? Da voz, dos gestos, do tocar e do sentir, né? Do falar e do ouvir. Só conseguimos nos relacionar uns com os outros com a mediação do corpo. Então, nesse sentido, o corpo é sacramentum, expressão de quem somos, usando a palavra sacramentum no seu sentido mais amplo, né? Estudaremos então a natureza humana, a dignidade humana do homem e da mulher enquanto imagem e semelhança de Deus e a identidade do homem e da mulher. É isso o que nós pretenderemos fazer e que está dito aqui já na nossa ementa. Como falávamos, nós temos então 6 ciclos de catequeses de São João Paulo II. Vamos falar brevemente um pouco sobre cada um destes ciclos. O primeiro ciclo de catequeses
começa então no dia 5 de setembro de 1979 e termina no dia 2 de abril de 1980. Neste primeiro ciclo de catequeses, os estudos e as reflexões teológicas do Papa se concentram em uma exegese dos textos da Sagrada Escritura, sobretudo Mateus 19, de 1 a 9, e Gênesis 1, 27. Então, o coração, o ponto de partida das catequeses do primeiro ciclo é uma análise, uma exegese destes textos das Sagradas Escrituras que fundamentam o amor humano. Mateus 19, de 1 a 9, Gênesis 1, 27. O Papa, então, buscará pensar e refletir sobre o homem e a mulher enquanto criados por Deus, um para o outro. Esse é, em resumo, o conteúdo do primeiro ciclo de catequeses. Já o segundo ciclo das catequeses do Santo Padre começam no dia 16 de abril de 1980 e terminam no dia 6 de maio de 1981. Então, de abril de 1980 a maio de 1981. No segundo ciclo de catequeses, os esforços teológicos do Santo Padre se concentram num estudo sobre a pureza e a sacralidade do matrimônio, bem como a luta contra a concupiscência. Então, o sacramento do matrimônio, mediante o qual o homem e a mulher se unem para fundar uma comunidade de vida para a vida toda, é sagrado. O matrimônio é, portanto, caminho de santidade. Escola da fé, igreja, célula da igreja. Portanto, o matrimônio, a união do homem e da mulher é sagrado. O Papa procura refletir então sobre a pureza e a sacralidade do matrimônio, bem como a luta contra a concupiscência, a luta contra as más tendências, as más inclinações que a natureza humana decaída fazem com que nós sintamos. Neste segundo ciclo, o Papa também procura falar sobre a luta contra os pecados relacionados ao matrimônio, sobretudo a luta contra o adultério. E por isso também o Santo Padre irá citar trechos do Evangelho, nos quais o próprio Nosso Senhor nos ensina o que é o adultério e a sua perversidade. Nós temos, daqui em diante, duas interrupções nestas catequeses proferidas pelo Santo Padre sempre às quartas-feiras. Em 1980 nós temos uma interrupção que é justamente a viagem apostólica do Santo Padre ao Brasil, que acontece no dia 30 de junho de 1980 a dia 11 de julho de 1980. Essa primeira interrupção se encontra exatamente no segundo ciclo das catequeses. E nós temos uma segunda interrupção destas reflexões sobre a teologia do corpo, que acontece por causa justamente do atentado contra o Papa, que acontece no dia 13 de maio de 1981. Então, o segundo ciclo de catequeses se encerra no dia 6 de maio de 81. O Papa sofre o atentado no dia 13 de maio, dias depois, 13 de maio de 81, do mesmo ano, e ele só vai conseguir retomar as suas catequeses, iniciando o terceiro ciclo, no dia 11 de novembro de 1981. Então, nós temos aqui pelo menos 6 meses de distância temporal para que ele pudesse então se recuperar e voltar a realizar essas reflexões. Duas grandes interrupções, portanto, neste ciclo de catequeses. O terceiro ciclo, então, começa dia 11 de novembro de 81 e vai até dia 10 de fevereiro de 1982. O terceiro ciclo é, de todos eles, o mais curto. E aqui, os estudos se concentram sobre a natureza do corpo humano e a ressurreição, ou seja,
o corpo glorioso. Como Deus nos criou, todos nós seres humanos, né? Como Deus nos criou substâncias compostas, temos um corpo e uma alma que unidos formam nossa natureza, o que somos, né? Ora, quando nós morremos, a morte corporal, ou a primeira morte, significa justamente a cisão da natureza, a separação do corpo e da alma. O corpo é sepultado, apodrece, aguarda o juízo final. A alma comparece diante de Deus para o juízo particular, mediante o qual ou o sujeito entra direto no céu, são santos, ou entra no céu passando pelo purgatório, ou é condenado ao inferno se morrer em pecado mortal, sem querer se arrepender e se abrir ao amor e à misericórdia divinas. Mas, por ocasião da parousia, segunda vinda de Cristo, acontecerá a ressurreição dos mortos. Então Deus irá novamente unir a alma ao corpo ressuscitado. O corpo e a alma dos santos serão glorificados. Não é? É a natureza humana gloriosa para entrar nos novos céus e na nova terra, mas também aqueles que forem condenados, Deus fará com que seus corpos se reconstituam, eles irão ressuscitar, Deus irá unir a alma dos condenados ao seu corpo, não glorioso, mas incorruptível, para serem condenados ao inferno e sofrerem as penas do inferno no corpo e na alma. Então, o terceiro ciclo de catequeses trata justamente sobre este mistério escatológico e a importância do corpo e a esperança do corpo glorioso. Depois nós temos o quarto ciclo das catequeses de São João Paulo II, que começam no dia 10 de março de 1982 e vão até dia 21 de julho do mesmo ano, 1982, de março a julho. Aqui, o Santo Padre procurará pensar, refletir e estudar o valor da virgindade enquanto continência para o matrimônio e a virgindade enquanto celibato dentro da vida consagrada por amor a Deus. Então, no quarto ciclo de catequeses, as reflexões teológicas se concentram na virtude da castidade, no valor, portanto, da virgindade e da castidade para aqueles que se preparam para o matrimônio e da castidade matrimonial, e também o valor da castidade e da virgindade para aqueles que almejam o celibato dentro da vida consagrada. Na sequência, nós temos o quinto ciclo de catequeses do Santo Padre. Este quinto ciclo começa no dia 28 de julho de 1982 e vai até dia 4 de julho de 1984. O quinto ciclo é o maior dentre todos eles. Aqui, as catequeses do Santo Padre se concentram, sobretudo, no estudo de 3 tópicos. O primeiro deles, o amor esponsal, segundo a carta aos Efésios. Então, no quinto ciclo, o Santo Padre vai buscar os textos do apóstolo Paulo na carta aos Efésios sobre o sacramento do matrimônio, enquanto sinal que expressa o amor de Cristo pela Igreja, o amor da Igreja por Cristo. Assim, o amor do esposo para com a esposa e da esposa para com o seu esposo são um sinal, um sacramento e refletem o amor de Cristo pela Igreja e o amor da Igreja por Cristo. O segundo tópico do quinto ciclo de catequeses, o Santo Padre procura estudar o sacramento do matrimônio enquanto sinal, justamente, entre Cristo e a Igreja. Terceiro tópico, o matrimônio enquanto comunhão do corpo e da alma entre os esposos. Então, esposo e esposa estão unidos, não somente no corpo, mas na alma. E a sexualidade e a afetividade implicam corpo e alma unidos, e unidos pela graça divina conferida pelo sacramento do matrimônio. Por fim, temos então o sexto ciclo das catequeses de João Paulo II. O sexto ciclo começa no dia 11 de julho de 1984 e termina no dia 28 de novembro
do mesmo ano, 1984. Nesse último ciclo, o Santo Padre se concentrará em um estudo sobre a fecundidade, a geração dos filhos e a educação dos mesmos. Então, toda a teologia e também toda a moral que envolve o ato conjugal, o ato sexual dentro do sacramento do matrimônio, enquanto aberto à vida, à geração dos filhos, bem como a necessidade de educar os filhos de maneira cristã. Isso está no 6º ciclo de catequeses. Para isso, o Santo Padre recupera os ensinamentos da encíclica de Paulo VI, a Humanae Vitae, que é um documento curto que nós encontramos no site do Vaticano, um documento muito importante para aqueles que são leigos casados. E também o Santo Padre vai buscar pensar e refletir sobre a castidade conjugal e a continência. Aqui nós então temos, em resumo, o conteúdo dos 6 ciclos das catequeses do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Nós montamos um texto que enviamos aos alunos por WhatsApp. Quem porventura ainda não tiver esse texto, com o resumo dos 6 ciclos de catequeses, nós podemos depois fornecer a vocês. Retornando para o nosso plano de ensino, gostaria agora de citar brevemente os nossos objetivos neste curso. Quais são os objetivos das nossas aulas? O primeiro deles, ler e analisar com certa profundidade algumas das principais catequeses de São João Paulo II, que serão recolhidas dos 6 ciclos de reflexões, estes mesmos que acabamos de expor brevemente. Primeiro objetivo. O segundo objetivo é estudar a natureza do homem e da mulher, a dignidade humana, bem como a sacralidade do composto de corpo e alma, da afetividade e da sexualidade humanas. Então veja, a nossa vida é sagrada. Às vezes as pessoas me fazem a seguinte pergunta: por que é que nós existimos? Qual é o sentido da nossa vida? Ora, nós existimos porque Deus nos criou e porque Deus nos amou desde toda a eternidade. E porque Deus nos ama, Ele não cessa de nos chamar à comunhão consigo. Deus nos criou para que participássemos da vida divina, de sua vida. Deus nos criou para que, em comunhão com Ele, nós alcançássemos a beatitude, a vida feliz e a salvação, o céu. Portanto, a nossa vida é sagrada. E nós, de pagãos que éramos, nos tornamos cristãos, membros do corpo místico de Cristo, pelo sacramento do batismo, revestidos da dignidade de filhos e filhas de Deus, a tal ponto que já não nos pertencemos mais. Nós que outrora éramos escravos do demônio pelos nossos pecados, pelo sacramento do batismo, pelo sacramento da penitência, fomos como que comprados por Cristo, porque Cristo, sobretudo no alto do madeiro da cruz, nos redimiu e nos salvou, e o preço do nosso resgate, o preço da nossa salvação é o seu sangue derramado no altar da cruz, a tal ponto de que nós agora lhe pertencemos. E uma vez que nós pertencemos a Deus e nos colocamos numa postura de obediência a Deus, encontramos a nossa verdadeira liberdade, encontramos o valor da nossa dignidade, encontramos a nossa realização enquanto pessoas humanas. Portanto, nossa vida é sagrada e não podemos viver de qualquer jeito. É por isso que a Igreja nos ensina, na teologia moral, o caminho para renunciarmos ao pecado e cultivarmos a virtude, crescendo assim em santidade. É a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica, a vida em Cristo, a teologia moral. Portanto, nossa vida é sagrada. Corpo e alma são sagrados. A nossa afetividade, a nossa sexualidade é sagrada. E é por isso que nós não podemos viver a afetividade e sexualidade de qualquer maneira. Nós precisamos buscar a maturidade de Cristo. Viver de modo particular a afetividade, a sexualidade. Buscarmos uma vida em Cristo é buscarmos imitar, viver todos os dias buscando a maturidade de Cristo. Claro, auxiliados pela graça divina, pelas moções do Espírito Santo, nunca abandonados às nossas próprias forças,
mas sempre com o auxílio da graça divina, o que pressupõe a vida de oração. É o segundo objetivo, então. O terceiro objetivo das nossas aulas neste curso é refletir sobre as principais passagens das Sagradas Escrituras que fundamentam o amor humano, o matrimônio e a família, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. De fato, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, se abre e se fecha com a imagem do matrimônio. No livro de Gênesis, nós vemos Deus criar todas as coisas e no sexto dia criar o homem e a mulher e dizer a eles: sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus olha para o homem e a mulher e lhes dá uma ordem: sede fecundos. Esposo, esposa, filhos, o matrimônio, a família. A Bíblia, as Sagradas Escrituras se abrem com a imagem do matrimônio e se fecham no livro do Apocalipse com as núpcias do Cordeiro, com a imagem do matrimônio. Este amor esponsal entre Cristo e sua igreja, entre a igreja e Cristo. Portanto, nós vamos buscar ao longo do curso, seguindo as catequeses do Santo Padre, pensar e refletir um pouco sobre estes textos sagrados que fundamentam o amor humano, a família, o matrimônio. E por fim, quarto e último objetivo, nós vamos buscar identificar as virtudes e os pecados relacionados à vida conjugal. Portanto, nós vamos lidar aqui com a moral católica no que diz respeito à vivência entre o homem e a mulher, no namoro, no noivado, no casamento, no matrimônio, na procriação, na educação dos filhos. Vamos falar um pouco sobre as virtudes que devemos buscar, os pecados que devemos lutar contra, neste contexto. Bem como vamos estudar a santidade do matrimônio e da família e o tema da educação dos filhos. Estes são, então, os nossos 4 objetivos para este curso, a Teologia do Corpo. Por fim, em último momento, dentro da nossa introdução, eu gostaria de falar agora brevemente sobre as nossas referências bibliográficas. Não coloquei muitos livros na nossa bibliografia, até mesmo porque nós teremos pouco tempo, relativamente, para estudar, então nós vamos nos centrar no que é principal. Na bibliografia básica do nosso curso está este livro, Teologia do Corpo, de São João Paulo II, O Amor Humano no Plano Divino. Esse livro, com as 129 catequeses do Santo Padre, o Papa João Paulo II, foi publicado aqui no Brasil pela editora Eclésia, já está na segunda edição, esse que eu estou mostrando é a primeira, e nós encontramos esse livro com grande facilidade para adquirir. Lembrando que nós também temos este mesmo texto no site do Vaticano, para quem quiser procurar lá, e nós também temos este mesmo texto em PDF no nosso Drive, para quem desejar fazer o download desse livro, que é a bibliografia básica do nosso curso. Depois nós temos 2 livros que compõem a bibliografia complementar. Claro, não poderia faltar as Sagradas Escrituras. Nós vamos, sempre que precisarmos citar a Bíblia, vamos usar a versão da CNBB neste curso. E também nós vamos fazer uso do Catecismo da Igreja Católica, promulgado no pontificado de São João Paulo II. Não é o único catecismo da história da Igreja, nós temos o Catecismo de Trento, o Catecismo do Concílio de Trento, do século XVI, nós temos, por exemplo, também o Catecismo de São Pio X, que inclusive serviram de base para este catecismo mais recente na história da Igreja, o Catecismo promulgado no pontificado de João Paulo II. Alguns outros livros interessantes, todavia não estão na nossa bibliografia complementar, mas são interessantes para quem desejar. Nós não vamos fazer citações deles ao longo do curso, mas nós temos alguns livros bons para quem quiser continuar estes estudos. Um deles é este livro do Padre Antônio Rui Marim, Espiritualidade de los Seglares,
a espiritualidade dos seculares. Padre Antônio Rui Marinho foi um grande teólogo do século XX, e este livro ele escreveu para os leigos, e de modo particular para os leigos casados. Então aqui nós temos, neste livro, um capítulo inteiro, com longas páginas, com grande quantidade de páginas, texto no qual o teólogo vai nos explicar a sacralidade da família, como se viver buscando a santidade dentro desta igreja doméstica, esta célula da Igreja Católica. Um livro muito bom para quem desejar continuar e estender um pouco mais os seus estudos. Gostaria de indicar aqui também, para quem se interessa sobre o tema da educação católica, a educação dos filhos, o Catecismo da Educação, do abade René Bethelen. É um livro excelente para aqueles que desejam buscar estudos, fundamentos para a educação dos filhos, pensar e refletir um pouco mais sobre isso, o que a Igreja Católica ensina sobre isso. Não é o único livro sobre educação católica, existem diversos outros, mas este seria uma das referências principais para quem desejar estender a sua leitura deste tema. E nós temos ainda a carta encíclica já citada anteriormente, a Humanae Vitae, que por vezes o Santo Padre também irá citar nos seus textos sobre as catequeses do amor humano. A Humanae Vitae foi escrita pelo Santo Padre, o Papa Paulo VI. É um texto curto que trata sobre a regulação da natalidade. E João Paulo II irá citar, sobretudo no 6º ciclo de catequeses, muito da doutrina de Paulo VI nessa encíclica. Então aqui são algumas referências de texto muito importantes para quem desejar estender os seus estudos. Muito bem. Aqui então nós terminamos a nossa introdução. Não é? A partir de agora nós já começaremos os estudos das catequeses propriamente ditas. Não é? Então nós vamos agora começar a estudar algumas catequeses escolhidas e selecionadas do primeiro ciclo das catequeses do Santo Padre. Né? Nós vamos ler agora e estudar a primeira e a segunda catequese do primeiro ciclo de catequeses. Nós vamos então para a página 17 deste livro, A Teologia do Corpo. Para quem de repente está com a segunda edição, a numeração da página talvez seja diferente, mas o título é Em Colóquio com Cristo sobre os Fundamentos da Família. É a primeira catequese proferida na quarta-feira, 5 de setembro de 1979. Vamos, desde agora, ler e analisar o texto da primeira e segunda catequese, do primeiro ciclo de catequeses sobre o amor humano de São João Paulo II. Pois bem, nesta edição da Eclésia, o texto do Santo Padre está dividido pela numeração dos parágrafos. Nós vamos acompanhá-la ao longo das nossas aulas. Então vamos começar a leitura do parágrafo 1º desta catequese do dia 5 de setembro de 79. Diz então São João Paulo II: há tempos que estão em curso os preparativos para a próxima Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará em Roma no outono do ano que vem. Ano que vem é 1980. O tema do Sínodo de Mulieribus Familiae Christianae, os deveres da família cristã, concentra a nossa atenção nessa comunidade de vida humana e cristã que desde o princípio é fundamental. Então aqui nesta frase já existe algo muito importante. Vejam, a família é uma comunidade de vida humana e cristã, ensina o Santo Padre. A família, o que é uma família?
a família está fundada na união sacramental entre o homem e a mulher, o esposo e a esposa. Então, quando um casal celebra o sacramento do matrimônio, eles estão casados, não é? Quando um homem e uma mulher celebram dignamente o sacramento do matrimônio, se unem, sobretudo pelo consentimento matrimonial pelo qual um se dá ao outro e um recebe o outro, neste amor mútuo e recíproco, sacramentado, então, por Cristo Senhor através da Igreja. Todavia, a primeira finalidade destes que se unem pelo sacramento do matrimônio é a prole. Então, aqueles que se casam devem, se querem ser santos, estarem abertos a receberem os filhos que Deus lhes enviar. A primeira finalidade daqueles que se unem pelo sacramento do matrimônio é a geração dos filhos. A segunda finalidade do sacramento do matrimônio, intimamente ligada a essa, é esposo e esposa colaborarem e trabalharem pela santificação mútua, pela santificação um do outro. Então, esposo e esposa devem lutar para juntos cultivarem as virtudes, vencerem o pecado e trilharem o caminho da santidade e da salvação. Ao mesmo tempo, o sacramento do matrimônio proporciona um remédio para a concupiscência, que é o próprio ato conjugal, o ato sexual. Ora, quando nascem os filhos, nós temos então uma família. O Santo Padre está dizendo que a família é uma comunidade de vida humana e cristã. A família, como o próprio Santo Padre, Papa João Paulo II, chama de igreja doméstica, a família é a célula menor da igreja. Isso quer dizer o que na prática? Ora, é justamente das nossas famílias que Deus chama às vocações. A vida consagrada, ao sacerdócio, padres que futuramente serão bispos, serão cardeais. Né? Então, não existe igreja sem família e não existe a família sem a igreja. Há aqui uma profunda e íntima relação. É por isto que, sobretudo nos nossos tempos, existe uma grande batalha, existe uma grande luta do mundo, do demônio, contra a família, para destruí-la. E nós que somos cristãos católicos, nós temos esta missão, e sobretudo nós, leigos casados, temos esta missão de viver em santidade nas nossas famílias e que os nossos lares sejam de fato igreja e que nós possamos proporcionar isto aos nossos filhos, aos amigos que nos circundam, formando essa comunidade maior, que é a igreja como um todo. Não é? João Paulo II então está dizendo que a família é uma comunidade de vida humana e cristã. É na família que o esposo e a esposa encontram uma mútua colaboração, ajuda para que sejam santos. É na família que os filhos encontram segurança nos seus pais e a educação, né, que precisam e vão crescendo assim e assim amadurecendo. É na família que se reza, que se estuda, não é, que se educa de maneira cristã, não apenas proporcionando aos filhos uma educação científica, técnica, mas proporcionando aos filhos uma educação católica, ensinando-lhes a rezar, ensinando-lhes a cultivar a virtude, podando-lhes o pecado, né, podando-lhes os defeitos, fazendo com que cresçam e sejam santos, né, tendo esta finalidade. Os pais são os primeiros responsáveis pela salvação dos seus filhos, né? Sobretudo no que diz respeito à educação católica. Comunidade de vida humana e cristã. E aqui, na família, nós temos um reflexo, nós temos uma imagem de Deus. Por quê? Porque veja, logo mais o Santo Padre irá citar o livro do Gênesis, mas adiantando um pouco o que ele irá dizer,
Quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vemos ali Deus criar todas as coisas. No sexto dia, quando Deus vai criar o homem e a mulher, o texto, o autor sagrado nos relata o seguinte: e Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Anteriormente, quando Deus ia criando todas as coisas e todos os animais, as frases estavam no singular, e Deus disse: haja a luz. E Deus disse: firme-se o firmamento. E Deus disse. Agora, quando Deus vai criar o homem e a mulher, o texto sagrado coloca a frase no plural: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. O que isso significa? Que Deus, enquanto Trindade, se reuniu, Pai, Filho e Espírito Santo, olhou para dentro de si mesmo e criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Façamos, a Trindade, façamos o homem e a mulher a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Deus, uno e trino, forma uma comunidade, uma comunidade de amor mútuo e recíproco. Deus é amor, vai definir o apóstolo João na sua primeira carta e também o Santo Padre Papa Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est. Deus é amor por quê? Ora, porque o Pai na eternidade gerou o Filho, o Verbo, e o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, deste amor de ambos procede o Espírito Santo. Nós temos uma comunidade trinitária, e Deus, ao criar-nos a sua imagem e semelhança, criou-nos com esta capacidade de amar e sermos amados. De modo particular, o homem e a mulher, quando se unem e formam então uma família. A família é esta imagem da comunidade trinitária. A família é comunidade de vida humana e cristã desde o princípio. Essa palavra princípio também será muito importante para as catequeses do primeiro ciclo, porque princípio aqui significa a natureza humana íntegra, o homem e a mulher criados por Deus, Adão e Eva, antes do pecado original. Logo mais voltaremos a estes tópicos. O texto então continua. Exatamente esta é a expressão, desde o princípio, empregou o Senhor Jesus no diálogo sobre o matrimônio, referido pelo Evangelho de São Mateus e pelo de São Marcos. Queremos perguntar-nos o que significa esta palavra princípio, exatamente nesta circunstância, e, portanto, propomos-nos a análise mais precisa do referido texto da Sagrada Escritura. É o que dizíamos há pouco, no primeiro ciclo destas catequeses. João Paulo II procurará fazer uma exegese, um estudo mais profundo, de modo particular, destes textos das Sagradas Escrituras. Mateus 19, Gênesis 1, 27. Parágrafo 2. Durante a conversa com os fariseus, que o interrogavam sobre a indissolubilidade do matrimônio, 2 vezes se referiu Jesus Cristo ao princípio. Então, aqui no parágrafo 2, nós já temos algo também muito importante. O matrimônio, celebrado de maneira digna e válida, é indissolúvel. O sacramento do matrimônio, devidamente celebrado entre um homem e uma mulher, de maneira digna e legítima, é indissolúvel, ou seja, é para a vida inteira. O diálogo decorreu da maneira seguinte. Então agora o Santo Padre faz uma citação justamente do trecho de Mateus 19, versículo 3 e os seguintes. Alguns fariseus, para o experimentarem, aproximaram-se dele e disseram-lhe: é permitido a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não lestes isto nas Sagradas Escrituras? Diz Jesus aos fariseus.
Não é? Portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não o separe o homem. Os fariseus então indagam: por que foi então que Moisés preceituou dar-lhes carta de divórcio ao repudiá-la? Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres, mas, ao princípio, não foi assim. Texto de Mateus 19, versículo 3, ou Marcos 10, versículo 2 e os seguintes. Ora, aqui neste texto das Sagradas Escrituras, do Evangelho, nós já temos algo importante. Quando Cristo, respondendo aos fariseus, lhes diz o seguinte, não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Aqui nós temos algo importante. Quando, no paraíso, antes do pecado original, Deus criou-os homem e mulher, Deus criou Adão e Eva, Deus lhes deu uma identidade. Veja, a nossa sexualidade faz parte da identidade. Deus não criou um homossexual no paraíso. Por quê? Porque esta não foi a vontade divina. Deus os criou homem com identidade sexual masculina, Deus a criou mulher com identidade sexual feminina. E dentre os diversos ataques contra a família, ataques esses contemporâneos, está justamente aquilo que se chama por aí das novas famílias. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar português claramente, Estão querendo dizer que é uma família a união entre um homem e homem, mulher e mulher. Veja, a Igreja Católica jamais celebrará o matrimônio entre um homem e homem, mulher com mulher, porque primeiro, isso seria um sacrilégio, e isto seria inválido. Segundo, isto não é família, nem nunca foi no plano divino. Aliás, quem quiser ler um pouco mais sobre isso, eu indicaria o texto do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 2357, que diz exatamente o seguinte: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Então, esta é a doutrina católica. É claro que as pessoas que sentem uma tendência homossexual não estão condenadas. Pelo contrário, um pouco mais à frente, o Catecismo, no parágrafo 2359, vai dizer o seguinte: as pessoas homossexuais são chamadas à castidade. E por meio desta virtude podem encontrar a salvação e a santidade. Então, sentir e ter uma certa tendência homossexual, isto em si mesmo não é pecado. Se o sujeito ele busca viver a virtude, às vezes heróica, auxiliado pela graça divina, virtude essa da castidade, da continência. O que é pecado então? A prática homossexual. E esta defesa de que a união homossexual, seja entre dois homens ou duas mulheres, é uma família, aquilo que eles chamam de novas famílias, isso é um ataque direto contra a sacralidade do matrimônio e também a moral católica. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, pode ler então aqui a doutrina católica no Catecismo da Igreja, a partir do parágrafo 2357. Cristo Senhor diz no Evangelho: no princípio Deus os fez homem e mulher. E Deus os criou com identidade masculina ou identidade feminina. Não há outra coisa.
Né? Deus não os criou homossexuais. Deus, ao criar-nos, nos dá uma identidade sexual. Portanto, a sexualidade, ela faz parte da nossa identidade. Ninguém escolhe, eu quero ser homem. Não, eu quero ser mulher. Hoje eu estou me sentindo meio homem. Amanhã talvez eu me sinta meio mulher. Ninguém faz isso. Isso é contrário à natureza humana. Isso é contrário ao projeto de Deus e contrário à moral cristã, moral católica. Não é? Ninguém vai encontrar a sua realização pessoal, a vida feliz. Ninguém vai encontrar uma vida virtuosa se viver dessa maneira, se pressupor que pode escolher a sua sexualidade. Ninguém escolhe a sua sexualidade. Ora, nós já nascemos homem ou mulher. A sexualidade, porque faz parte da identidade, ela é dom de Deus. Ela é dada por Deus a nós. E nós, porque possuímos o livre-arbítrio da vontade, podemos escolher se aceitamos ou não a identidade sexual dada por Deus. Inclusive genética. Inclusive genética. Né? Psíquica e corporal. Né? O fato é que, quando o sujeito ele aceita a sua identidade sexual, primeiro, que ele glorifica a Deus. Deus o criou homem ou Deus o criou mulher. Quando o sujeito aceita e ama a identidade sexual dada por Deus a ele, primeiro que ele glorifica a Deus, segundo que ele então se realiza enquanto pessoa, no caminho da virtude. Ao passo que, quando acontece o contrário, quando o sujeito ele rejeita a sua sexualidade, rejeita a sua identidade sexual, primeiro que ele está rejeitando a Deus, como se ele dissesse, não, o Senhor errou, o Senhor deveria ter me feito de outra maneira. Mas como assim? Deus é eterno, imaterial, imutável, onisciente, onipotente, onipresente. Deus jamais erra. Se Deus nos deu uma identidade sexual, é porque Ele sabe que vivendo segundo ela, nós trilharemos o caminho da santidade e da realização pessoal. Portanto, quando o sujeito ele rejeita a sua identidade sexual, ele está indo contra Deus, mas está indo também contra si mesmo. E nunca encontrará o caminho da realização da verdadeira alegria e felicidade. Muitas vezes, porque se deixa levar pelas paixões, vai encontrar a tristeza, o ressentimento, o ódio contra o outro e contra si mesmo, porque se rejeita enquanto pessoa. Portanto, a sexualidade faz parte da nossa identidade. Ela não é escolhida por nós. Ela é dom de Deus. Ela é dada por Deus a nós. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, sobre a sexualidade enquanto dom de Deus, pode também no Catecismo da Igreja Católica buscar alguns textos anteriores ao que citamos. A partir do parágrafo 2331, o Catecismo da Igreja Católica começa a explicar o 6º mandamento: não cometerás adultério. E a primeira parte deste artigo 6 trata justamente sobre a sexualidade enquanto dom de Deus. Vale muito a pena esta leitura deste texto. No parágrafo 2332, por exemplo, o Magistério da Igreja nos ensina o seguinte: a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de uma maneira mais geral, a aptidão a criar vínculos de comunhão com os outros. Ora, a afetividade, a sexualidade é esta capacidade que nós temos para amar. E aqui nós temos um outro conceito muito banalizado hoje em dia: o que é amar? Para muitas pessoas, talvez a maioria, amar é satisfazer-se com alguém. Ora, isso está longe, mas a quilômetros, anos-luz de distância do que é de fato amar. Porque se nós queremos aprender a amar, nós precisamos olhar para a cruz. Lá está aquele que nos amou verdadeiramente. Cristo Jesus, o Verbo encarnado, nos ensina o que é amor, quando entrega a sua vida no alto do madeiro da cruz para nos salvar e nos redimir. Amar é sacrificar-se pelo outro. Amar é muitas vezes sofrer pelo outro. Ora,
Como é que você sabe que alguém ama você? Quando este alguém sofreu por você. Eu me lembro quantas vezes o meu pai não economizava o dinheiro para me ajudar a pagar a faculdade para que eu pudesse me formar. Quando alguém sofre por nós, nós sabemos e temos a certeza que ele nos ama. Quantas vezes vi o amor que o meu pai tinha por mim, quando ele deixava de comprar certas coisas para pagar a minha faculdade, para me incentivar nos estudos, para me ajudar. Nós sabemos que alguém nos ama quando esse alguém sofreu por nós. Amar é sacrificar-se pelo outro. E não há prova de amor maior, não há exemplo de amor maior do que Cristo crucificado. Portanto, amar não é querer satisfazer-se com o outro. Isso é um egoísmo tremendo. Amar é sacrificar-se pelo outro. Portanto, nós somente nos realizaremos como pessoa humana, nós somente encontraremos a felicidade quando amarmos. Quando amarmos a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus? Se não obedecer os seus mandamentos. E o que é amar o próximo? Se não sacrificar-se por amor a Ele. Servir. Isso é um amor autêntico e verdadeiro. Essa capacidade para amar está na afetividade e na sexualidade. A nossa afetividade, a nossa sexualidade é o que nos torna pessoas humanas capazes de amar. Agora, se nós tratamos o próximo como nós tratamos uma coisa, desejando fruir o prazer que ele pode me dar, nós não amamos. Nós somos egoístas e queremos nos satisfazer com o outro. Veja, os casais de namorados, muitas vezes, que têm vida sexual ativa, e a igreja sempre nos ensina que enquanto se namora, que enquanto o casal ainda está no noivado, antes da celebração do matrimônio, homem e mulher, seja no namoro ou no noivado, precisam viver a castidade, elevada à continência. Mas nós vemos que hoje em dia, nos nossos tempos, a relação sexual está profundamente banalizada. As pessoas tratam o ato conjugal, a relação sexual, como fonte de prazer. Então, o namorado usa da namorada ou a namorada usa do namorado para satisfazer-se, como alguém que come uma maçã. O sujeito que come uma fruta, uma maçã e depois joga fora o bagaço, essa atitude é muito semelhante à de muitos casais de namorados, que frui do prazer que o outro pode dar e depois o joga fora. Isso não é amar. Isso não nos realiza como pessoas. Isso é uma vivência da afetividade e da sexualidade deturpada, depravada, que nunca vai nos proporcionar a vida feliz. É uma vivência pervertida da afetividade e da sexualidade. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual, diz o Catecismo, no parágrafo 2333. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos a complementaridade, a necessidade e o apoio mútuos. E o texto do Catecismo segue com diversas outras informações muito importantes para quem quiser ampliar os seus estudos. Portanto, a família, que já dizíamos há pouco, é célula da igreja. Como o nosso corpo é formado por diversas células, e se as células se deterioram, nossa saúde se deteriora. A família é célula da igreja. Se a nossa família se deteriora, e se nós não vivemos a santidade da nossa família, a igreja, consequentemente, sofre. Mas não somente a igreja sofre, a sociedade sofre. Porque se na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, nós não vivemos buscando a virtude e a santidade, a nossa sociedade se deteriora, se deprava. E é isso que nós temos visto nos nossos dias. Portanto, o nosso esforço
E o Santo Padre, o Papa João Paulo II, já no seu tempo via isso. Nosso esforço é para salvar as famílias, mostrando a elas que este sacramento do matrimônio, que a vivência no lar é caminho de santidade, é ser igreja. Muito bem. Então, isto é um elemento importante que já podemos extrair da citação feita pelo Santo Padre nessa primeira catequese, citação essa do Evangelho de Mateus 19. Cristo está dizendo aos fariseus: não lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E há apenas homem e mulher, e nada fora disso. E um pouco mais à frente, na mesma citação, Nosso Senhor também vai dizer: pois bem, o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus está aqui defendendo a indissolubilidade do sacramento do matrimônio, até que a morte os separe. Continua o Papa. Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus interlocutores procuram dar-lhe. Em certo sentido, não aprova a dimensão que eles se esforçam por conferir ao problema. Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-casuísticas e, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. O que Nosso Senhor quer dizer com princípio? Quando Jesus diz aos fariseus, não lestes que o Criador desde o princípio? O que Jesus quer dizer com a palavra princípio? Princípio é a vontade de Deus, mas princípio também é o projeto original de Deus para o homem e para a mulher quando os criou no paraíso antes do pecado original. Projeto original, princípio este, que não mudou mesmo depois da queda. Deus criou o homem e a mulher com uma identidade sexual para que vivessem um para o outro e se amassem. E aqui nós podemos distinguir 3 diferentes espécies de amor. Na língua portuguesa nós temos apenas essa palavra amor e muitas vezes caridade para expressar essa virtude. Lembrando que amor não é só sentimento, mais do que ser sentimento, amor é virtude. Caridade também, mais do que ser sentimento, é virtude. Em português nós temos essas 2 palavras, mas no grego nós temos pelo menos 3. Então nós temos as palavras ágape, eros e filia, que designam espécies diferentes de amor, que podem ser vividas, cada uma delas, de maneira ordenada ou de maneira desordenada. Vamos explicar o que são cada uma dessas espécies, então, de amor. Nós temos primeiro o amor enquanto philos, ou filia. A palavra filia, se nós fôssemos traduzi-la, literalmente significa amizade. É o amor que une os amigos. Ora, este amor de fraternidade, este amor que une os amigos. Quem são os amigos? Uma amizade verdadeira se constrói sobre a partilha de vida. Os amigos rezam juntos, estudam juntos, se ajudam a trilharem o caminho da santidade, se ajudam a vencer o pecado e a crescer na virtude e na santidade. Estes são os amigos verdadeiros. E hoje em dia também faltam amizades autênticas e verdadeiras, dentro e fora da igreja. Portanto, o amor enquanto filia, enquanto philos, o amor-amizade pode ser vivido de maneira ordenada, quando justamente nós nos apoiamos uns nos outros para que então possamos construir essa comunidade, que é a igreja, num sentido amplo. Mas este amor de amizade pode ser vivido também de maneira desordenada, quando nós caímos numa dependência afetiva. E ficamos, por exemplo, naquela neurose. Nossa, o outro não me cumprimentou, mas por que será? O que foi que eu fiz? Nossa, mas o outro não me elogiou hoje? O sujeito ele cai numa dependência afetiva e só consegue se autoafirmar se for reconhecido pelo outro.
é o amor filia, o amor de amizade vivido de maneira desordenada. E muitas vezes até neurótico. Né? É a primeira espécie de amor. Uma segunda espécie de amor é o amor eros. O amor eros é o amor de desejo, de atração. Né? O amor eros pode ser vivido de maneira ordenada ou de maneira desordenada. Mas como assim? Né? Claro, o amor eros, e quem explica isso de maneira magnífica é o Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, justamente na sua encíclica Deus Caritas Est. O amor eros, ele é vivenciado de maneira ordenada pelo homem e pela mulher que, uma vez unidos pelo sacramento do matrimônio, realizam o ato conjugal, o ato sexual, o desejo. O prazer sexual, ele não é pecado, pelo contrário, ele é virtuoso quando é vivenciado dentro do sacramento do matrimônio e aberto à vida. E é isso que nós veremos também ao longo dessas catequeses do Santo Padre e o Papa João Paulo II. Portanto, o ato conjugal, o ato sexual e o prazer que consequentemente dele o homem e a mulher fruem dentro do sacramento do matrimônio, legítimo e aberto à vida, isto não é pecado, pelo contrário, é virtuoso. Porque o casal está cumprindo o mandamento divino. Sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Quando nós cumprimos com o mandamento, com uma ordem divina, nós estamos cultivando virtude. Né? Portanto, dentro do matrimônio legítimo, quando o homem e a mulher realizam um ato conjugal aberto à vida, isto é virtuoso. É o amor eros, o amor de desejo, de atração, de maneira ordenada. Ordenada a quê? A geração dos filhos, né? A um remédio para a concupiscência e para a colaboração mútua de esposo e esposa para que cresçam neste amor recíproco, né? E trabalhem pela santidade um do outro. Agora, o amor eros, ele também pode ser vivido de maneira desordenada. Quando? Claro, quando o ato conjugal, o ato sexual, ele é vivenciado fora do sacramento do matrimônio ou dentro do sacramento do matrimônio, mas de maneira ilegítima ou imoral. Fora do sacramento do matrimônio, o ato sexual, o ato conjugal sempre é pecado mortal. Portanto, os casais de namorados, mesmo que frequentem a missa, mas mantêm relações sexuais, estão no pecado mortal. Os noivos, que apenas noivaram, ainda não se casaram, não receberam, não celebraram o matrimônio, mas têm vida sexual ativa, cometem um pecado mortal. Portanto, a fornicação, a masturbação, a pornografia são exemplos do amor eros sendo vivenciado de maneira desordenada. O prazer, o desejo, a atração desordenada, que nos arrastam para o pecado. E o que é o pecado, senão o contrário à vontade de Deus? O contrário do mandamento divino. Essas pessoas expressam com suas atitudes que não amam a Deus, mas sim buscam o prazer. E aqui tem outro problema. As pessoas que buscam o prazer pelo prazer não conseguem amar verdadeiramente. Não amam o outro, amam o prazer que o outro pode dar. Porque vamos supor o seguinte: de repente um casal, um dos dois fica doente. E essa doença impossibilita a realização do ato sexual. E aí? Acabou o relacionamento. Sobretudo dentro do matrimônio, imagine esta situação. Ainda que dentro de um matrimônio legítimo, quando um ou outro, o esposo ou a esposa, de repente adoecem e essa doença impede a realização do ato sexual, se o outro está pondo como centro da sua vontade a fruição do prazer que o cônjuge pode lhe dar, pronto, acabou aqui o relacionamento. Por quê? Porque não aprendeu a amar verdadeiramente. Quem ama não quer satisfazer-se com o outro, quem ama quer edificar e construir o outro. Quem ama quer trabalhar pelo bem do próximo. E ainda que enfrentemos adversidades, provações, dificuldades,
doenças, sofrimentos, nós as superaremos em Cristo Jesus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, nos ensina o apóstolo. Portanto, nós temos pecados que estão relacionados com a vivência do amor eros de maneira desordenada, fora do sacramento do matrimônio, mas nós também temos pecados relacionados à vivência do amor eros de maneira desordenada dentro do sacramento do matrimônio. Ora, quando o esposo e a esposa, que são casados na igreja, celebraram o matrimônio legítimo, mas realizam o ato sexual, o ato conjugal fechado à vida, isso sempre é um pecado. É pecado mortal toda maneira, todo método contraceptivo artificial, da camisinha, a pílula anticoncepcional, o DIU e tantos outros. Todos os métodos contraceptivos artificiais constituem um pecado mortal dentro do sacramento do matrimônio. Por quê? Porque fecha o ato sexual, o ato conjugal, à geração da vida. Imagine você o egoísmo que seria um casal que, ainda que legitimamente casados, realizassem o ato conjugal fechado da vida. É como se eles estivessem dizendo a Deus: olha, Senhor, eu não quero ter filho, tá? Mas eu quero prazer. Eu quero prazer sexual, casei com a minha esposa, é um matrimônio legítimo, não vou deixá-la, mas eu não quero dar ao Senhor a possibilidade do Senhor criar uma alma a partir do nada e a infundir no corpo. Eu não quero dar ao Senhor a possibilidade de gerar uma vida nova. Não quero, eu só quero fruir do prazer. Portanto, eu vou aqui usar a camisinha, vou aqui usar o DIU, a pílula anticoncepcional e tantos outros métodos artificiais, porque no fim das contas o que me interessa aqui nesse momento é o prazer. É como se disséssemos isso a Deus. Portanto, é um egoísmo tremendo. Lembrando que no matrimônio, esposo e esposa se casam, mas o matrimônio é celebrado a três. Nós temos aquele que ama, aquela que é amada e o amor. Ou seja, nós temos o esposo, a esposa e Deus. Não há sacramento de matrimônio sem Deus. Portanto, esposo e esposa são chamados a uma comunhão devida um com o outro e com Deus. E quando Deus está fora, acabou o amor. É impossível um esposo e uma esposa dizerem que amam o seu cônjuge se estão fora da graça divina ou se abandonaram a Deus. Se abandonaram a Deus, não há mais amor. Portanto, o amor eros é vivenciado de maneira desordenada, dentro do sacramento do matrimônio, inclusive, quando o desejo, a atração, o prazer, ele é buscado em si mesmo. E citamos aqui alguns exemplos. E mais à frente nós vamos voltar a isso. Por fim, nós temos a terceira espécie de amor, o amor ágape. O amor ágape é o amor oblativo. É o amor de sacrifício. Então nós podemos nos sacrificar pelo outro, pela igreja, por amor a Deus, de maneira ordenada, mas existe também uma maneira de sacrificar-se que é desordenada. Então imagine você um sujeito que ele é casado, tem filhos, ele precisa fazer o quê? O esposo deve, sobretudo ele, trabalhar para sustentar a sua casa, mas de repente ele quer pegar todo o salário que ele tem e aplicar em obras de caridade. Mas espera lá, você é responsável primeiro pela sua esposa, pelos seus filhos. É uma espécie de amor ágape desordenado, mais difícil de ser pensado. Mas então essas três espécies de amor, elas podem ser vividas de maneira ordenada ou de maneira desordenada. Como é que nós vamos viver o amor, seja ele o ágape, o eros ou o filia, de maneira ordenada? Ouvindo a voz de Deus, que nos chama, rezando, ouvindo a voz da igreja, ouvindo a voz do magistério da igreja, e assim lutando contra o pecado e crescendo em virtudes. Pois bem, o Papa então estava a dizer: Cristo não aceita a discussão ao nível que os seus interlocutores procuraram dar-lhe. Em certo sentido, não aprova a dimensão que eles se esforçam por conferir ao problema.
Evita embrenhar-se nas controvérsias jurídico-casuísticas e, em vez disso, apela 2 vezes para o princípio. Procedendo assim, faz clara referência às palavras sobre a matéria do livro do Gênesis, que também os seus interlocutores sabem de cor. Dessas palavras da revelação antiquíssima, tira Cristo a conclusão e o diálogo termina. Parágrafo 3º. Princípio significa, pois, aquilo de que fala o livro do Gênesis. É, portanto, o Gênesis 1:27, que cita Cristo em forma resumida. O Criador, desde o princípio, fê-los homem e mulher. Mas o trecho originário completo soa textualmente assim: Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Em seguida, o mestre refere-se ao Gênesis 2:24. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Jesus, no trecho do Evangelho que nós lemos, faz 2 citações ao livro do Gênesis. Cristo então cita para os fariseus Gênesis 1:27, para tratar da identidade sexual, e Cristo cita Gênesis 2:24 como referência para fundamentar a indissolubilidade do matrimônio. O trecho inteiro soa desta maneira, né? Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Ora, nós, seres humanos, o homem e a mulher, nós todos possuímos a imagem de Deus em nós. O que isso significa? Isso significa que a imagem de Deus está na nossa essência, na nossa natureza, no corpo e na alma. Os padres da igreja sempre nos ensinaram que a imagem de Deus, de maneira mais iminente, está presente na alma. Por quê? Porque a nossa alma humana é, primeiro, puramente espiritual. A alma humana é puro espírito. A imagem de Deus, que enquanto Trindade é puro espírito. A alma humana é imortal, ou seja, tem começo, mas não tem fim. Quando é que a alma humana é criada por Deus? Um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, intitulado Donum Vitae, nos ensina o seguinte, no capítulo 5. No momento em que o óvulo da mulher é fecundado pelo espermatozoide do homem, neste instante da fecundação, Deus cria a partir do nada a alma humana, puramente espiritual, e a infunde no corpo. Portanto, nós temos corpo e alma, natureza humana desde a fecundação. A alma humana tem começo e não tem fim. A imagem de Deus, que é eterno, não tem começo e não tem fim. E de modo particular, na alma humana nós encontramos as potências superiores de inteligência, vontade e memória. Então, nós possuímos, numa única alma, 3 potências distintas, ou faculdades distintas, inteligência, vontade e memória. Em Deus nós temos uma única substância, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa alma é a imagem de Deus. Mas o Papa está dizendo aqui que nós podemos encontrar também a imagem de Deus no corpo. É disso que vai tratar estes textos sobre a teologia do corpo, objeto deste curso que estamos iniciando hoje. Deus então nos criou a sua imagem. Onde aparece de modo particular a imagem de Deus no corpo humano, ou neste composto de corpo e alma, na natureza humana? A imagem de Deus aparece em nós justamente na afetividade e na sexualidade, ou seja, a capacidade para cultivar relacionamentos na maturidade de Cristo. Esta capacidade que nós temos, que foi posta por Deus na nossa natureza, esta capacidade da afetividade e da sexualidade, de cultivarmos relacionamentos no nível de amizades, no nível de matrimônio, no nível de sacrifício e oblação pelo próximo. Essa capacidade é a imagem que Deus colocou na natureza humana.
um dos fundamentos da teologia do corpo, porque nós somente conseguimos amar o próximo, sejam eles amigos, o cônjuge ou pessoas pelas quais nós nos sacrificamos, nós somente conseguimos amar com ágape, eros e filia com a mediação do corpo. Ninguém consegue expressar o que está pensando na sua consciência se não for por meio material. Eu posso estar nesse instante na minha mente, no interior do intelecto, pensando diversos conhecimentos, pensando sobre, por exemplo, o que é a verdade. Mas, para que eu comunique a você o que eu estou pensando no interior da minha consciência, eu preciso necessariamente da mediação do corpo. Então a voz que produz o som material e que chega até os seus ouvidos, você também que precisa do corpo, da mediação do corpo para compreender e entender o que eu estou pensando na minha consciência. Se não existe a mediação corporal, não há relacionamentos, seja no grau de amizade, de matrimônio, seja no sentido oblativo. É nesse sentido que João Paulo II chama então o corpo do sacramento da pessoa. Ele expressa o que somos, por meio dele que conseguimos construir relacionamentos na maturidade de Cristo, buscando sempre a maturidade de Cristo. Continua Paulo. Citando estas palavras quase em extenso, por inteiro, Cristo dá-lhes ainda mais explícito significado normativo, dado que era admissível a hipótese de que no livro do Gênesis figuravam apenas afirmações unicamente de fatos: deixará, unir-se-á, serão uma só carne. Cristo dá um significado novo a estas palavras do livro do Gênesis, um significado normativo. O significado normativo determina-se uma vez que não se limita a Cristo somente à citação em si, mas acrescenta: portanto, já não são dois, mas uma só carne. Pois bem, o que Deus uniu, não separe o homem. Este não o separe é determinante. À luz desta palavra de Cristo, o Gênesis 2:24 enuncia o princípio da unidade e indissolubilidade do matrimônio, como sendo o próprio conteúdo da palavra de Deus, expressa na mais antiga revelação. Então essa é a doutrina católica. O matrimônio, celebrado de maneira legítima e digna, é indissolúvel. O que eu quero dizer com o matrimônio celebrado de maneira legítima e digna? Ora, o matrimônio, para ser legítimo, ele precisa ser celebrado por um homem e uma mulher já batizados, que, com consciência reta, querem dar-se e receberem-se em matrimônio. É o consentimento matrimonial. E, portanto, os noivos proferem os votos. E esses votos são proferidos com a mediação do sacerdote. Se não há nenhum impedimento, o matrimônio é celebrado de maneira legítima. Agora, se um desses votos ele está quebrado, vamos supor que o sacerdote pergunte: é de legítima e espontânea vontade que o fazeis? Mas, ainda que o noivo responda que sim, interiormente ele está sendo coagido por alguém a se casar, está sendo obrigado, ele está quebrando o voto. Isso significa que o sacramento do matrimônio nunca existiu, não é legítimo. Portanto, existe na igreja aquilo que nós chamamos do processo de nulidade matrimonial. Quando a igreja declara nulo um matrimônio, a igreja não está dissolvendo ou acabando, pondo um fim ao sacramento do matrimônio. A igreja está declarando que esse matrimônio nunca existiu. É o que o tribunal eclesiástico vai fazer em alguns casos. Mas um matrimônio celebrado entre um homem e uma mulher de maneira legítima e digna, ele é indissolúvel. Ele é até que a morte os separe.
O sacramento do matrimônio não é como o batismo, ou o crisma, ou a ordem. Batismo, crisma e ordem são sacramentos que imprimem caráter, ou seja, o sujeito batizado, ele será filho de Deus para sempre. O sujeito crismado, ele terá recebido o Espírito Santo para sempre. O sujeito que é sacerdote, ele será sacerdote eternamente, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sujeito, ou um casal, melhor dizendo, que celebra o matrimônio, este vínculo matrimonial, ele é indissolúvel até que a morte os separe, porque o matrimônio não imprime caráter. Então a morte de um dos cônjuges põe fim ao contrato matrimonial. Mas aqui então Cristo no Evangelho está defendendo a sacralidade, a legitimidade, a identidade sexual do homem e da mulher e a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Esta é a doutrina católica, sempre foi e sempre será. Parágrafo 4º. Poder-se-ia, nesta altura, defender que o problema está terminado, que as palavras de Cristo Jesus confirmam a lei eterna, formulada e instituída por Deus desde o princípio, desde a criação do homem. Poderia também parecer que o Mestre, ao confirmar esta lei primordial do Criador, não faz senão estabelecer exclusivamente o próprio sentido normativo dela, apelando para a autoridade mesma do primeiro legislador. Todavia, aquela expressão significativa, desde o princípio, repetida por Cristo, leva claramente os interlocutores a refletirem sobre o modo como, no mistério da criação, foi moldado o homem, precisamente como homem e mulher, para se compreender corretamente o sentido normativo das palavras do Gênesis. Ora, isso não tem menor valor para os interlocutores de hoje do que teve para os de então. Portanto, no presente estudo, considerando tudo isso, devemos colocar-nos exatamente na posição dos atuais interlocutores de Cristo. Então, o que o Papa está dizendo aqui? Que as dúvidas presentes no coração dos fariseus outrora, quando interrogaram Jesus, querendo colocá-lo à prova, esses questionamentos e essas dúvidas que se encontravam no coração dos fariseus se encontram também no coração de muitos de nós. E digo mais, talvez essas dúvidas, esses conflitos e questionamentos se encontram no coração dos católicos, nos nossos corações. Mas será mesmo que só existe o homem ou a mulher? Mas será mesmo que Deus os criou apenas assim? Mas será mesmo que o matrimônio ele é indissolúvel? Será mesmo que nós somos capazes de amar até que a morte os separe? Será mesmo que nós somos capazes de viver a castidade, renunciando ao adultério e a todos os outros pecados contrários ao matrimônio e à família? Talvez esses questionamentos estejam dentro dos nossos corações. O Papa está dizendo: estes estudos pretendem espremer os nossos corações, dando-lhes respostas provenientes da revelação divina, ou seja, que nós escutemos a voz de Deus. Voz de Deus, essa que ressoa no nosso interior para curar as nossas feridas, satisfazer os nossos anseios e dúvidas, encher-nos de esperança e de fé, a fim de que tenhamos um caminho reto de santidade. Porque, meus irmãos, é urgente que nas nossas famílias nós voltemos a viver em santidade. Hoje nós temos casais que celebraram legitimamente o matrimônio, mas que não rezam mais, não se compreendem mais, caíram já em tantos pecados como a masturbação, o adultério. Nós temos casais, famílias, pais que não sabem como educar os filhos e que acabam por abandoná-los. Não sabem mais como amar. As famílias católicas, porque muitas vezes se deixaram seduzir pela voz do mundo, pela voz do tentador, esqueceram da sua identidade. Portanto, é urgente que as nossas famílias recuperem esta identidade católica e vejam
nesta igreja doméstica, um caminho concreto de vida e de santidade, que nos proporcionam a verdadeira felicidade, a alegria, a beatitude, a vida feliz e o caminho para que entremos no céu, para que encontremos a salvação, para que voltemos a amar de fato. É isto que o Papa deseja a partir desses estudos. Parágrafo 5º. Durante as sucessivas reflexões das quartas-feiras, nas audiências gerais, procuraremos, como atuais interlocutores de Cristo, deter-nos demoradamente nas palavras de São Mateus 19:3, para responder à indagação que encerrou Cristo nelas. Procuraremos penetrar naquele princípio a que ele se referiu de modo tão significativo. E assim, seguiremos de longe o grande trabalho que sobre este tema, agora precisamente, empreendem os participantes no próximo Sínodo dos Bispos. Ao lado destes, tomam parte nele numerosos grupos de pastores e até de leigos que sentem especial responsabilidade acerca das obrigações impostas por Cristo ao matrimônio e à família cristã. As obrigações que ele impôs sempre e ainda impõe na nossa época, no mundo contemporâneo. Parágrafo 6º. O ciclo de reflexões que iniciamos hoje, com a intenção de continuá-lo durante os seguintes encontros das quartas-feiras, tem ainda, além do mais, como finalidade, por assim dizer, acompanhar de longe os trabalhos preparatórios do Sínodo, não entrando, porém, diretamente no seu tema, embora dirigindo a atenção para as raízes profundas de que ele brota. Então, em outras palavras, este texto é do Santo Padre, o Papa João Paulo II, é um texto do magistério da Igreja. O Papa não os assina como Karol Wojtyła, porque quando o faz é o texto de um teólogo. O Papa assina estes textos como Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Portanto, são textos do magistério da Igreja. É o Santo Padre que está ensinando o seu imenso rebanho e conduzindo, pastoreando para Deus. Este texto, portanto, ele quer falar a nós leigos, mas também é um texto direcionado à hierarquia eclesiástica, aos padres, aos bispos, aos cardeais. São textos destinados a toda a Igreja. Pois bem, aqui então encerramos a leitura e a análise desta primeira catequese de João Paulo II, extraída deste texto, que foi proferida no dia 5 de setembro de 1979. Com o fim da leitura e análise dessa primeira catequese, nós também chegamos ao fim desta primeira aula do nosso curso. Nós, então, semana que vem, sexta-feira da próxima semana, na próxima aula, vamos continuar. Nós vamos ler, então, a catequese segunda deste primeiro ciclo, que está na sequência no livro. Nós vamos ler a catequese da quarta-feira, dia 12 de setembro de 1979, e continuaremos os estudos exegéticos com o Santo Padre deste texto de Mateus e do livro de Gênesis, falando sempre sobre o significado do princípio. Nós vamos buscar em nossas aulas fazermos exatamente isso que fizemos hoje. Vamos ler e analisar o texto, extraindo dele os pressupostos e as implicações, o conteúdo dogmático, teológico e moral, a fim de que nós possamos não somente compreender o que a Igreja pensa sobre o sacramento do matrimônio e o amor humano, mas também viver, colocar em prática aquilo que Nosso Senhor nos ensina por meio do magistério eclesiástico. A partir de agora nós vamos abrir para possíveis perguntas que vocês nos enviaram. Não sei se existem perguntas. O César está dizendo que não. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a cada um de vocês que nos acompanharam ao vivo, a cada um de vocês que vão assistir essa aula posteriormente. Lembrando que nós temos, então, um grupo no WhatsApp dos alunos do Mosteiro de São Bento. Quem porventura ainda não faça parte e quiser fazer, pode enviar-nos
este telefone. Eu vou passar a vocês o meu número particular do WhatsApp. Quem quiser me enviar uma mensagem, me enviar pessoalmente alguma dúvida, alguma pergunta, o meu número é 011 9 5082 4653. Quem porventura esteja nos acompanhando e queira mandar uma mensagem, uma pergunta, ou mesmo pedir a inclusão no grupo dos alunos, pode fazê-lo por meio desse número. Eu tenho também o meu e-mail que posso passar a vocês, é o meu nome completo, Everton Torezin, tudo junto, Everton sem H no início, Everton com N de navio no final, Torezin, T-O-R-E-S-I-N de Maria no final, Everton Torezin, tudo junto, @gmail.com. Quem quiser mandar uma pergunta, uma mensagem por e-mail, ou mesmo se interessou pelo curso e queira se inscrever, pode fazê-lo dessa forma. Nós temos, além disso, então, o Drive do Mosteiro de São Bento, no qual nós encontramos algumas obras. Quem ainda não tem acesso, nós podemos fornecer. E nos colocamos à disposição de vocês, né, sempre, e aquilo que estiver ao nosso alcance, que tudo façamos, né, para a glória de Deus e a salvação das almas. Agradeço, então, imensamente a cada um de vocês que nos acompanharam. Até a próxima aula. Que Deus esteja com cada um de nós.